Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? A todos que estão presentes nesse culto e aqueles que vão também assistir em algum momento saudações cristãs, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1, dos versos 9 a 14, foram os versículos que nós lemos no início. Então, leremos novamente e seguiremos a exposição dos mesmos. Amém? Hoje é um dia especial, que é o Dia das Mães. Que o Senhor abençoe cada uma das mães de nossa igreja e as mães também que vão assistir esse vídeo ainda hoje. Amém? Então, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim o texto da palavra do Senhor. Como está também aí na tela. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Que o Senhor, nosso Deus, por sua graça, abençoe a sua palavra em nossos corações, que o Espírito Santo tenha pleno acesso aos nossos corações nessa manhã. Amém? Pela exposição da sua palavra. Bom, Colossenses é uma carta cristocêntrica. Nós já tivemos aqui um conteúdo importante na escola bíblica dominical. Então segue essa dinâmica, conteúdos de contextos geográficos, contextos vários importantes, né? Para que possamos entender o texto da palavra com mais profundidade, com mais lucidez, entendendo qual foi a intenção que o autor da carta, que foi Paulo, que foi instrumento, na verdade, toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, e o que ele tinha em mente e o que entenderam os seus primeiros ouvintes para poder fazer as devidas aplicações para a nossa vida cristã. Amém? Muito bem. O título dessa mensagem é A Supremacia da Oração Cristocêntrica. A ideia central, a grande ideia, a afirmação teológica é a seguinte: a oração cristocêntrica é superior. A oração cristocêntrica é superior a todas as demais atos de espiritualidade que se possa ter. Muito bem. Sendo então esse o resumo desse texto, a oração cristocêntrica sendo suprema, sendo superior, está além, acima de qualquer ato religioso, há algumas evidências importantes nas quais nós podemos ver aqui nesse texto. Antes, porém, a título de também introdução, Paulo alcançou o ponto mais alto da sua teologia nas orações nessa carta. Esse texto que nós vamos ler é a mais alta teologia sobre a oração. Existe uma teologia importante da oração. Quando nos ajoelhamos, entendemos a majestade de Deus e a limitação humana. Então, o ato de se ajoelhar diante de Deus mostra a superioridade de Deus e a nossa limitação.
é um ato de humildade diante do nosso Deus. Podemos orar caminhando, podemos orar em pensamento, podemos orar louvando, podemos orar sentados, podemos orar deitados. O gesto de se ajoelhar mostra uma dependência, uma dependência de Deus e uma humildade da nossa parte. Um crente de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo nas pontas dos pés. Um crente de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo nas pontas dos pés. Paulo nos ensina sobre a essência da oração nesse texto, mais que qualquer outro texto no Novo Testamento. Quais são as evidências que mostram, então, que esse texto afirma que a oração cristocêntrica é superior? Primeiro, o conteúdo da oração. Se nós olharmos para o verso 9, nós vamos ver o seguinte: por esta razão, ele está se referindo aos versículos anteriores. E o que ele diz nos versículos anteriores? Vamos voltar lá nos versículos anteriores, quando Paulo, então, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, junto com o irmão Timóteo. No versículo 2, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossenses. Então, existe aqui a identificação do emissário, dos destinatários. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então, nessa carta, ele mostra uma atividade bastante intensa, constante, perseverante, de oração a favor daquela igreja. Afinal de contas, como foi colocado aqui na Escola Bíblica Dominical, eles estavam com um problema muito sério. Era uma tríade de pensamentos filosóficos, religiosos, panteístas, politeístas. Era uma mistura que o próprio pastor da igreja, que fundou a igreja, entendeu que ele não ia dar conta. Então, 2.000 quilômetros, provavelmente de cavalo, para chegar lá em Roma e pedir ajuda para Paulo. Então, Paulo, ele se torna empático à situação, ele compreende que é necessário entrar numa batalha de oração importante e uma atividade de oração constante e objetiva. E ele vai dizer, no versículo 4, portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Começa muito bem, elogios importantes. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou até vós, como também em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. É uma igreja que tem a verdade de Deus, é uma igreja que está frutificando, é uma igreja que tem amor por todos os crentes, coisas muito positivas, muito positivas. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, para vós um fiel ministro de Cristo. Então, isso se dá por conta da liderança espiritual desse indivíduo chamado Epáfras. É muito importante a liderança espiritual, porque a liderança espiritual é que ela conduz a igreja a ter essas qualidades que são aqui mencionadas. Ele é um trabalho de Deus, mas Deus usa uma instrumentalidade
de liderança espiritual para que alguns resultados espirituais aconteçam na vida da igreja. Então, eles aprendem de quem? De Epáfras, né? O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E aí, então, ele vai dizer, por essa razão, ele continua orando a favor dos colossenses. Então, vamos ver o conteúdo dessa oração. Primeiro, Paulo orou pelos colossenses por conhecimento e poder. Conhecimento e poder espiritual. Orou para que os cristãos conheçam a vontade de Deus e tenham poder para realizá-la. Então ele coloca duas coisas: o conhecimento e a prática. Só conhecimento não é suficiente. É necessária a prática. A oração é o meio apontado por Deus para nos apropriarmos das bênçãos que já temos em Cristo. Como Paulo escreveu lá em Efésios, somos abençoados com todas as sorte de bens espirituais em Cristo. Estamos nas regiões celestiais. Lembra que nós falamos na mensagem anterior que Paulo diz que eles têm dois endereços? O endereço físico, aonde eles moram, aonde a igreja está localizada ali na Turquia, mas o endereço em Cristo, espiritualmente falando, estamos em Cristo. E segundo um teólogo chamado George Led, ele vai dizer que o cerne da teologia, o centro da teologia paulina é o em Cristo. Este conhecimento não é um gênero da gnosis misteriosa que os mestres gnósticos, gnosticismo ainda embrionário, ele cria estrutura a partir do começo do segundo século e ele ganha muita força no terceiro século. Então Paulo já estava falando sobre isso antes que a coisa se tornasse uma situação geral para as igrejas, influenciando profundamente as igrejas. Então este conhecimento não é a gnosis misteriosa dos mestres gnósticos, que eles diziam que os cristãos tinham que ser iniciados a um tipo de conhecimento superior. Paulo fala assim, não, o pleno conhecimento, Paulo usa a linguagem que eles estão usando, aplicando a Cristo. O pleno conhecimento está em Cristo. Ele é supremo, ele é superior. E a oração cristocêntrica, que tem esse conteúdo, ela é superior a todo ato religioso ou a qualquer pensamento filosófico ou qualquer prática religiosa judaizante. É importante destacar dois pontos. Primeiro, a necessidade do cristão em conhecer a vontade de Deus. Nós temos a necessidade de conhecer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é um lugar de plenitude para o cristão. E precisamos perguntar, precisamos orar, precisamos receber oração, para que possamos conhecer o centro da vontade de Deus e estar no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a plenitude e a frutificação espiritual. Quando estamos no centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro e é o lugar mais feliz que o cristão pode estar. David Livingstone, ele disse uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: prefiro estar no coração da África do que sentado no trono da Inglaterra. Prefiro estar no coração da África fazendo a vontade de Deus do que estar sentado no trono da Inglaterra. Por quê? Porque o centro da vontade de Deus para ele era a África. Ele dedicou sua vida para conhecer os povos
que a civilização não conhecia, de evangelizar esses povos. E quando David Livingstone, e ele fala isso até num contexto muito interessante, porque o irmão dele se tornou político. O irmão dele queria estar no parlamento britânico. E ele dizia, não, o lugar mais importante é estar no domínio. Naquela época, a Inglaterra dominava o mundo. Tinha muitas colônias. Tinha muita expansão marítima. E David Livingstone falava assim, não, o mais importante é estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é a evangelização dos povos na África. Interessante como Deus faz as coisas. Só se conhece um pouco, e nem se sabe o nome do irmão de David Livingstone. Ele queria ser famoso, ele era um político, queria ser famoso, e entrou no ostracismo da história. David Livingstone, que estava esquecido da civilização, porque ele ficava, às vezes, 3 meses sem dar notícia. E muitos falam assim, o David morreu. Não temos mais notícia. Algum canibal acabou com a sua vida. Ou ele foi atacado, e ele foi atacado por um leão, sobreviveu. Tem até a marca desse ataque do leão. Não sei quantos leram a biografia de David Livingstone, vale a pena conhecer essa biografia. E ele então, quando ele morreu, antes de morrer, ele pediu para que tirasse seu coração e o enterrasse na África. Seu corpo foi para a Inglaterra, e quando chegou na Inglaterra, houve feriado nacional. Um missionário desconhecido, mas que estava no centro da vontade de Deus, conhecido para a humanidade, que estava no centro da vontade de Deus, Deus honrou quando esse missionário morreu. Mas maior do que as honras humanas, certamente, é a recepção na glória eterna. Ele pede apenas que conheçam a vontade de Deus. Ele pede para que conheçam a vontade de Deus e ele pede para que transbordem nesse conhecimento. A vida cristã não pode ser vivida na dimensão da mediocridade. Não podemos ter uma vida espiritual rasteira. Nós precisamos ter uma vida espiritual exuberante, que dê plenos voos e que sejamos plenos ao conhecer e desenvolver e crescer no conhecimento da vontade de Deus. Então ele fala de plenitude, algo grande, profundo, caudaloso. William Barclay diz que o grande objeto da oração é conhecer plenamente a vontade de Deus. Na oração, não objetivamos tanto que Deus nos escute, mas sim como escutar a Deus. Irmãos, quando eu comecei a ler esse texto, estudar esse texto, eu falei, gente, sabe quando a palavra vem te dá um tapa? E eu fiquei pensando, como as minhas orações estão distantes de uma oração verdadeiramente cristocêntrica. Vocês vão ver como que Paulo desenvolve. Não se trata de persuadir a Deus para que Ele faça o que queremos, mas descobrir o que Ele quer que façamos. Em vez de pedir para Deus mudar a sua vontade, a vontade dele, devemos rogar que a vontade de Deus seja feita. E aí eu me lembrei da oração de Jesus, lá no Getsemane. Pai, faça de mim esse cálice. Em seguida, ele diz,
vontade. Oração, Cristo é Senhor. Que prioriza fazer a vontade de Deus e não a nossa. E é interessante a música que nós cantamos. Eu falei, olha, sem combinar, essa música não seja os meus planos, seja os teus, não seja a minha estratégia, seja a tua mão. E, gente, isso bateu com a mensagem sem combinarmos. Embora que o texto de Colossenses já foi colocado para os professores da escola bíblica dominical, cronograma dos dias, né? Então, ler o texto vai descobrir algumas coisas importantes até para conteúdo do próprio culto da escola bíblica dominical e também do PGM. Vivemos uma época em que as pessoas querem sentir e não pensar. Há movimentos assim, irmãos, que se eu não sentir alguma coisa, não valeu. Se eu não sentir algum arrepio, alguma experiência extrasensorial, não foi um culto para Deus. Ou Deus não se manifestou. Paulo ele não entra nessa parte de sentimento. Paulo entra na parte de compreensão, de mentalidade, de abrir a mente para compreender a vontade de Deus e a evolução para se fazer a vontade de Deus. Eles querem experiências e não conhecimento. Eles buscam o sensório e não o racional. Lembra que Paulo falou em Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos. Por exemplo, a transformação interior, mas transformai-vos para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. John Stott ele diz que crer é também pensar. Crer é também pensar, é um livro que ele escreve, inclusive. Conhecemos a vontade geral de Deus através das Escrituras. Tudo quanto devemos saber está registrado na palavra. Não devemos buscar a vontade de Deus fora das Escrituras, consultando pessoas iluminadas. Os falsos apóstolos, que autos se denominaram apóstolos. Os chamados ungidos de Deus, ou ungidãos. Irmão, sabe qual é o problema da unção? Essa unção que falam por aí? Porque essa unção, uns são, outros não. A Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo são ungidos. Por quê? Porque o ungido, a palavra ungido é a palavra Cristo. Jesus Cristo. Jesus, Salvador. O Salvador ungido, a tradução de Jesus Cristo. O Salvador ungido. Ou Jeová salva. E Jeová Jesus. No nome já se tem muita coisa importante aí para nós entendermos a profundidade da revelação especial de Deus aos nossos corações. Então, eu não preciso estar debaixo da cobertura espiritual de alguma outra pessoa. Eu preciso estar em Cristo. Isso tudo, irmãos, é importante nós identificarmos à luz da palavra para não sermos enredados por movimentos como estes. Movimentos que priorizam o sentimento e não a palavra, que prioriza a experiência extrasensorial e não o conhecimento das Escrituras, que prioriza a pessoa e não o próprio Cristo.
que se fala mais da pessoa do que Jesus, que se fala mais de anjo do que Jesus. Tudo isso aconteceu lá na igreja no primeiro século. Só que isso continua acontecendo em muitos segmentos evangélicos. A intensidade nas suas palavras. Seu pedido está em grau superlativo. Paulo ora para que sejam controlados pelo pleno conhecimento de Deus. Instrumentos são mencionados na busca da vontade de Deus. Quais são esses dois instrumentos? Sabedoria e entendimento espiritual. Muitos e hediondos crimes têm sido praticados em nome da suposta vontade de Deus. Tem a história das cruzadas, tem o radicalismo religioso. Várias terroristas explodem bombas, pessoas com coletes repletos de bombas, matando inocentes, isso nos nossos dias, inclusive, como também em várias épocas da história. Por isso, o conhecimento da vontade de Deus precisa ser registrado pela verdade da Escritura e não pelo radicalismo ensandecido de religiosos fanáticos. Então, a oração cristocêntrica, ela é superior porque ela tem um conteúdo importante. Vamos então ver o que é essa expressão que Paulo fala em toda a sabedoria. Em toda a sabedoria. O que é sabedoria? Eles falavam, na língua grega, Sofia. Sabedoria, Sofia. Filosofia, filos significa amigo, Sofia, sabedoria, então amigo da sabedoria, filosofia. Mas o que é sabedoria à luz das Escrituras? É a habilidade de usar os melhores meios para alcançar os melhores fins. Sabedoria é, vou repetir, a habilidade de usar os melhores meios para alcançar os melhores fins. A sabedoria produz frutos. A sabedoria produz resultados bons. A sabedoria usa os melhores meios, melhores métodos, as melhores práticas e chega a resultados excelentes. Isso é sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Tem pessoas que são inteligentíssimos, mas não tem sabedoria. Tem vários diplomas, mas a vida está destruída, a família está destruída, os filhos estão nas drogas, há um vazio interior, há uma vida lamentável. A pessoa é culta, a pessoa é inteligente, mas lhe falta sabedoria. Essa palavra Sofia era a bandeira principal do gnosticismo. Nós temos a sabedoria, nós somos amigos da sabedoria. E Paulo vai colocar isso na mesa. É? Vamos ver. Eles entendiam que essa sabedoria só seria alcançada através de iniciação em seus mistérios. A palavra mistério ainda gera uma certa atração. A Bíblia fala de mistérios, mas a Bíblia não deixa os mistérios sem ser revelados. A partir do momento que o mistério é revelado, ele deixa de ser mistério, certo? É mistério enquanto nós não conhecemos. Quando nós conhecemos, à luz das Escrituras, os mistérios de Deus passam a ser revelados. Estão em oculto para aqueles que não têm o conhecimento da leitura das Escrituras, que não precisa de um magistério.
Porque o magistério, ou o melhor de todos os mestres, nós já temos, que é o Espírito Santo. Para o conhecimento essencial. Obviamente que também naquela época, Paulo também era um professor, era um mestre. Jesus foi chamado do mestre dos mestres. Mas, irmãos, nós temos tudo que precisamos. A revelação que nós temos é maior do que todos aqueles que viveram pela fé, conforme foi pregado domingo passado pelo pastor Davi, quando ele falou que aqueles heróis da fé não tinham sequer 1% da revelação que nós temos hoje. Os cristãos em Cristo é que conhecem essa sabedoria, e não os místicos. A sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É ver a vida como Deus a vê. E ter as prioridades que Deus tem. É a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus às situações variadas da vida. Isso é sabedoria. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 1:20. E se reduz a nada. 1 Coríntios 2:6. Ela afasta, em vez de aproximar o homem de Deus. Já viu esses filosofismos, essas ideias? Você pensa assim, peraí. Está aproximando as pessoas de Deus ou está afastando as pessoas de Deus? Está produzindo resultados espirituais ou está produzindo falta de resultados? O que os ensinamentos estão provocando, estão produzindo? Para quem viveu no mundo acadêmico sabe que até mesmo em alguns seminários, em vez de aproximar os seminaristas de Deus, acaba afastando os seminaristas de Deus. Hoje, esse filosofismo chegou nos seminários. Não hoje, faz tempo. Já muito tempo atrás. Há séculos atrás. Porque o inimigo ele age de forma sutil, muitas vezes imperceptível. Ele usa um rio de verdade para esconder um pau de veneno. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. A sabedoria do mundo exalta o homem, em vez de glorificar a Deus. A sabedoria cristã é o conhecimento dos princípios de Deus que estão em sua palavra. Paulo não incentiva os colossenses a buscar visões ou vozes. E nós temos movimentos assim, que buscam visões, revelações. Eu quero conhecer o poder de Deus. Aí vai lá no alto do monte, numa tempestade, vai conhecer o poder de Deus. Descer um raio, vai conhecer o poder de Deus. Isso tudo, irmãos, é quando a pessoa não está plena da vontade, do conhecimento da vontade de Deus. Quando a pessoa não está plena, ela sente a necessidade de buscar outras fontes. É igual, por exemplo, a água. A água não tem sabor, não tem cor. Uma água boa, não tem. Alguns conseguem descobrir, né? Lá em Lambari, por exemplo, em Caxambu, né? Quem foi naquelas fontes ali, muito legal, porque assim você vê, né? Mas precisa ter sensibilidade do palato, né? É água gasosa, água. Tinha uma fonte lá que não estava sendo usada. Não sei por que muita gente não estava usando aquela fonte, não estava pegando aquela fonte. Era uma fonte com água
com ferro. Mas geralmente a água que nós tomamos, né, é uma água que você toma. Ah não, eu quero tomar um refrigerante. Tá? Ah, eu quero tomar um suco. Mas a única substância que mata a sede é o chamado H2O. Simples. O único que mata a sede espiritual é Jesus. De vez em quando a gente pode até comer uma comida de festa. Mas, irmãos, que sustento brasileiro é arroz com feijão. Você não pode comer comida de festa todos os dias. Mesmo porque não vai ter festa todos os dias. Mas mesmo se você comesse no McDonald's todo, ou qualquer esse fast food, todo dia, sua saúde certamente iria por água abaixo. De quando em vez. Antes, Paulo não incentiva que os colossenses buscar visões ou vozes. Antes, ele ora para que possam aprofundar-se na palavra de Deus e, desse modo, ter mais sabedoria e discernimento. E aí ele vai fazer a distinção em todo o entendimento espiritual. Versículo 9, vocês podem acompanhar. Ele fala aqui também de sabedoria e cheios do conhecimento, inteligência, em outras versões, inteligência espiritual. Percepção espiritual também pode ser sinônimo. A palavra refere-se à reunião de fatos e informações para tirar conclusões. É a habilidade de provar, distinguir, avaliar e formar juízos. Discernimento espiritual. Precisamos ter sabedoria e precisamos ter discernimento espiritual. Tem até o dom de discernimento espiritual. Por exemplo, você tem lá na lista de dons espirituais, são cerca de 19 dons espirituais, em 4 listas do Novo Testamento, que estão em Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13, 14, 1 Pedro 4,10 e Efésios 4,11. São as 4 listas dos dons espirituais. Aparece o discernimento espírito. Então, no culto público, Paulo orienta: quem for falar em línguas, deve ter o quê? O tradutor, intérprete. E também é necessário ter um discernimento espírito. Pessoa que tem esse, para discernir da onde está vindo isso aí. Da onde está vendo essa transmissão? Se é de Deus, se é do Espírito Santo, se é do diabo, ou se é do próprio homem, que é chamado de glossolalia, ou uma situação emocional que a pessoa produz. Não que a vida cristã não venha produzir emoções, sentimentos. Sim, mas isso é resultado do pleno conhecimento da vontade de Deus. É a capacidade de ver a índole das coisas. É a capacidade de distinguir o bem do mal, da palha do grão, do vil do precioso. É a possibilidade de que alguém seja um perito em teologia e, ao mesmo tempo, um fracasso na vida. Conhecimento e prática precisam estar e andar juntas. Esse é o conteúdo resumido, esse é o conteúdo da oração. E qual é o propósito? O que Paulo ora? O que Paulo ensina por meio da oração? Suas orações são teologia pura. Vejamos. Em primeiro lugar, nessa oração, Paulo combate o engano da heresia gnóstica. O gnosticismo estava ameaçando a igreja do primeiro século. Com o dilúvio, essa heresia invadiu a igreja do terceiro século.
Muitas igrejas foram afetadas, como eu disse anteriormente. O propósito do gnosticismo era reduzir o cristianismo a uma filosofia de vida. Já viu? A pessoa fala assim, não tenho religião, eu tenho uma filosofia de vida. Reduz o cristianismo. Tentou reduzir o cristianismo a uma filosofia de vida. Era produto da combinação entre filosofia grega e o cristianismo. Os gnósticos pretendiam um conhecimento esotérico, secreto, especial. Só alcançava esse conhecimento através dessa iniciação. Paulo fala assim, não. Conhecimento, o discernimento, a sabedoria se conquista, que ele vai usar, pelo pneumaticói, ou seja, a nível espiritual, em Cristo. Em Cristo se alcança o pleno crescimento da vontade de Deus, a sabedoria e o discernimento espiritual. Assim, o gnosticismo tinha uma aura de espiritualidade. Sabe quando tem discursos que falam assim, olha, se eu não conhecesse a palavra, se eu não estivesse em Cristo, eu iria achar isso muito bom. Porque, humanamente falando, é atrativo. O budismo. Vamos ter o estado da nirvana. Olha, vamos desapegar de tudo. Vamos nos perder nossa individualidade, o grande eu. Discurso bonito. Aí você vê a luz das escrituras assim. Isso parece bonito, parece bom, mas o veneno descaracterizando. Por exemplo, pega o Espiritismo. Além do karma, nós vamos fazer caridade às pessoas. Nós somos uma instituição que prioriza fazer a caridade. Aonde tem caridade? Você vai olhar e você vai ver que, no fundo, é um tremendo egoísmo. Porque privilegia a pessoa que dá para vir na próxima reencarnação numa situação melhor. E não deixa a pessoa que está sofrendo passar pelo seu karma aqui, nesse mundo, nessa vida, para vir na próxima vida numa situação melhor. Aonde tem amor nisso? Eu conversei uma vez com um espírito, ele não tem amor aí. Conversei uma vez com o Hare Krishna. Um monge Hare Krishna. Ele quis me bater. Ele quis me bater. Eu falei, mas cadê seu autocontrole? Porque quando a gente olha para as Escrituras, e Deus dá sabedoria, da vontade de Deus, do discernimento, você vê que realmente o único caminho, a única verdade, a única vida, só podemos ir ao Pai através de Jesus Cristo. É o plano perfeito. A justificação pela fé é o plano perfeito da redenção do ser humano. Mantinham a aversão pelas coisas materiais e terrenas. O mundo espiritual, as ideias de Platão, etc, etc, etc. Olha só, o que eles se deleitavam nesse suposto conhecimento? Liberalismo sexual. 1 Coríntios 6, de 13 a 20. A negação da encarnação de Cristo. 1 João 4, de 1 a 3. João, por exemplo, na sua primeira carta, ele combate o gnosticismo. Porque eles falam assim, não, Jesus ele era só espiritual. Jesus era só Deus.
Ele não era humano. Eles falavam isso. A gente olha para as Escrituras e vai dizer que o Verbo se encarnou. E se fez homem. Se tornou homem como cada um de nós. A negação da ressurreição. Então, por exemplo, quando você tem a ideia da reencarnação, a reencarnação é a negação da ressurreição de Cristo. É a negação da ressurreição daqueles que estão em Cristo. Porque não é possível ter os dois pensamentos. Ou se entende a revelação da ressurreição dos mortos para todos aqueles, aliás, para todo mundo vai ressuscitar dentre os mortos. Uns para a glória eterna, outros para o juízo eterno. Todos. Não há lugar para a reencarnação. É destinado ao homem morrer apenas uma só vez, depois disso, o juízo. E aí vem destacando algumas coisas, eu vou chegar agora para a nossa aplicação de como colocar isso em prática. Ok? Vamos lá. Como colocar essas verdades em prática. Se nós olharmos aqui, a partir do verso 9, nós temos: por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais plenos no conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Vamos ver então o que esse texto fala em termos de prática da nossa vida cristã. Primeiro, vivendo para o seu inteiro agrado. Versículo 10. Vivendo para o seu inteiro agrado. Como diz aqui o texto. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, a prática é resultado, é a prova dos 9. Se realmente nós estamos crescendo no pleno conhecimento da vontade de Deus, se nós temos sabedoria, se nós temos discernimento espiritual. Então, o primeiro teste é o teste da própria ação no dia a dia, de como nós nos comportamos diariamente. É isso que Paulo diz, olha, do pleno, o objetivo de estar pleno, e essa prática da vida cristã, ela é o espelho. É o espelho do nosso conhecimento, conforme Paulo nos fala. Como nós devemos orar? Esse é o ponto principal que eu quero destacar rapidamente. Depois, em outra ocasião, a gente se aprofunda um pouco mais, traz algumas verdades importantes, mas deixa eu agora ser mais direto em relação a como devem ser nossas orações. Primeiro, nossas orações devem priorizar as necessidades espirituais. Uma vez, depois de muitos anos de regime de oração, eu questionei, gente, mas espera aí. 25 anos de regime de oração e nos últimos 7 anos para o mesmo público. Eu falei, gente, são os mesmos pedidos. E os pedidos, eles são materiais. Já percebeu? É por isso que eu falei que esse texto me deu um tapa. E cada um
onde nós precisamos ver a nossa vida de oração, se a nossa vida de oração está priorizando as questões espirituais. Ou se está priorizando as questões materiais. Paulo, estando preso, algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura e a cabeça próxima da guilhotina de Roma, ele não concentra a sua oração nas urgentes necessidades físicas e materiais dele. Qualquer um estaria orando, pedindo o quê? Senhor, me liberte dessas coisas. Senhor, alivie as dores. Senhor, me dê uma condição melhor nessa cela. Paulo, ele ora por questões espirituais. Embora os cristãos de Colossos vivessem em pobreza e a escravidão estivesse em voga, Paulo não pede a Deus saúde, nem libertação, nem mesmo prosperidade financeira. Paulo sabia que eles estavam numa situação decadente, a cidade já não tinha rota comercial, os irmãos eram pobres, os irmãos não tinham condições de ter tratamento de saúde, na época não tinha isso. Paulo não ora por essas coisas. Paulo ora para que eles cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e discernimento espiritual. Ele concentra sua petição nas bênçãos espirituais e não nas bênçãos materiais. Os assuntos da eternidade empolgam mais a alma do que os assuntos terrenos e temporais. As necessidades espirituais são imensamente mais importantes do que as necessidades materiais. A jovem igreja em Colossos não devia ficar parada naquilo que ela já possuía. Ora, Paulo recebe o relato que aqueles irmãos amam os crentes, que o Evangelho chegou lá e transformou, como nós vimos na mensagem passada, que o Evangelho tem o poder de transformar, que o Evangelho é poderoso, que o Evangelho muda a cidade, que o Evangelho muda as pessoas, muda o coração, muda nações. Paulo ouviu que isso aconteceu. Paulo não conhecia aquela igreja pessoalmente, conhecia através do relato de Epáfras. E Paulo, pelo relato de Epáfras, ele falou assim: olha, a igreja começou muito bem, e tudo isso que o Evangelho faz aconteceu lá, então glória a Deus por isso, os irmãos estão frutificando. Paulo, mas peraí. Joia. Que bom ter essa notícia. Mas Paulo se empenha em orar para que eles não fiquem estacionados. O lugar de perigo para o cristão é estar estacionado. Porque nós estamos, conforme a mensagem do pastor Davi, nós estamos aonde? Nós estamos numa corrida. E essa corrida não é corrida de 100 metros. É uma maratona. É necessário perseverança, é necessário continuar. Nós estamos remando contra a maré. Se a gente parar de remar, a gente vai para trás. A vida cristã não pode ficar estacionada. A vida cristã não pode ficar, eu já sou membro da igreja há tantos anos, eu já tenho a liderança da igreja, eu já tenho tantos anos de escola bíblica dominical, eu já fiz isso, eu já tive essa experiência, Glória a Deus! Mas precisamos continuar avançando, crescendo, perseverando. O mais importante não é como se começa, o mais importante é como se termina.
As petições que apresentamos a Deus estão distantes dos pedidos que Paulo faz em suas orações. Quilômetros de distância. Não sei se eu contei para os irmãos, mas quando nós tivemos 2 anos de oração pelos chineses, antes das Olimpíadas, quando chegamos lá, felizes em compartilhar isso para os líderes chineses, que nós estávamos orando pela Igreja da China, pela China, para que o Senhor tirasse o ditador, que o Senhor aliviasse as dores, que o Senhor tirasse o peso das costas dos chineses. E o chinesinho disse o seguinte, um líder de uma igreja de milhares de pessoas, ele disse assim: agradecemos as orações dos brasileiros, mas não é isso que nós precisamos. Como assim? Nós não queremos que saia o ditador. Nós não queremos que cesse a perseguição. Nós não queremos que diminua o peso das nossas costas. Nós precisamos de fortalecimento espiritual para que as nossas costas fiquem mais fortes, para que possamos carregar isso e suportar a perseguição. Pá! Tá. Aplicando ao Rio Grande do Sul. O que mais necessita do Rio Grande do Sul? Por que isso está acontecendo no Rio Grande do Sul? Será que Deus não tem um propósito nisso? Até então, as igrejas não nos falavam sobre o Rio Grande do Sul. De 10 projetos missionários, 10 eram no Nordeste. Eu comecei a perceber isso nas conferências missionárias. E, gente, tem tantos projetos para o Nordeste, nada contra, eu acho que tem que se aumentar, inclusive. Mas me chamou a atenção que me pareceu, numa leitura, o seguinte: o Nordeste precisa mais, porque o Nordeste tem carência material. O Rio Grande do Sul não. Qual foi o resultado disso? O estado menos evangelizado do país é o Rio Grande do Sul. O estado mais espírita do Brasil é o Rio Grande do Sul. O estado mais ateu do Brasil é o Rio Grande do Sul. Eles não precisam. Eles têm condições materiais. Aí acontece isso, e aí todo mundo, todas as denominações, Rio Grande do Sul, mídia, Rio Grande do Sul, muitas orações estão sendo feitas pelo Rio Grande do Sul. Bom, sim, precisamos orar para que eles reconstruam, para que o Senhor conforte os corações, mas à luz desse texto, nós precisamos crescer em nossas próprias orações em relação ao Rio Grande do Sul. Vamos orar por despertamento espiritual. Vamos orar para que a igreja se fortaleça. Vamos orar para que eles cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus. As igrejas no Rio Grande do Sul seriam suficientes para evangelizar o Estado, mas tem muitas igrejas que não têm visão disso. Despertar. Como pode, no próprio país, ter cidades com menos de 2% da população evangélica? Onde se exporta Pai de Santos? Onde se tem o primeiro cemitério voltada a uma entidade, a um demônio do espiritismo. Tem situações que Deus atua para mostrar para o ser humano o quanto o ser humano precisa de Deus. Colossos foi assim. Era uma cidade até então próspera,
rota comercial, de repente, se desvia a rota comercial, vulnerabilidade, se tornam mais humildes e encontram a plena felicidade em Deus. Outra coisa, irmãos, a oração deve incluir aqueles que não conhecemos. As orações de Paulo não eram egoístas. Ele ora pelos cristãos de Colossos, cristãos que ele não conhecia, nem jamais vira face a face. Ouviam face a face. Talvez Paulo, nessa altura do campeonato, já próximo do martírio, nem sequer chegou a conhecer em vida, ou nessa vida, esses cristãos. Ah, mas eu não conheço ninguém lá na Turquia. Vamos orar. Ah, mas eu não conheço ninguém, os muçulmanos, posso falar de muçulmanos? Vamos orar pelos muçulmanos. Ah, essa cidade complicada, com nome complicado, que eu nem consigo pronunciar direito. Vamos orar por essa cidade. Ah, mas eu não conheço ninguém no Rio Grande do Sul. Vamos orar pelo Rio Grande do Sul. Mas vamos orar de forma mais cristocêntrica. Melhor dizendo, vamos orar de forma cristocêntrica. Pelo Rio Grande do Sul, pelo mundo, por nossas próprias vidas, pela nossa própria família, pela nossa igreja. Nessa oração cristocêntrica tem superioridade, gera resultados, transforma vidas, transforma o mundo. Terceiro lugar, a oração deve ser regida por uma atitude perseverante. Paulo está dizendo, constantemente. Aí ele vai dizer, Epáfras, batalha a favor de vocês em oração constante. Não é assim orar uma vez só. É orar de forma perseverante, de forma constante, sempre orando, sempre orando. A oração é oxigênio que alimenta a alma. Eu tenho aqui várias outras informações. A oração deve ser, a oração deve ser ousada na busca da plenitude espiritual. É assim que Paulo nos ensinou. Orar por questões espirituais, orar por pessoas que a gente não conhece, orar por busca de plenitude espiritual e orar de forma perseverante. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que possamos colocar em prática. Amém? Colocar em prática, orar de forma cristocêntrica. Amém? Vamos orar nesse momento, então? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra que é tão rica em ensinamento espiritual. Deus Todo-Poderoso que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, que nos dá conhecimento, pleno conhecimento da sua vontade. Ó Pai, eu peço nesse momento pelo Rio Grande do Sul, que além do suprimento material que eles já estão recebendo, e que esse suprimento material, a reconstrução de vidas, de famílias, das cidades e do próprio Estado aconteça. Mas, ó Deus, conforme nós aprendemos aqui na Tua Palavra, queremos, ó Pai, que o Senhor, por Tua graça, abençoe o Rio Grande do Sul, espiritualmente falando, Senhor. Ó Deus, que o Evangelho chegue às cidades com baixíssimos índices, ó Deus, de conhecimento da Tua Palavra, da igreja, de cristãos verdadeiros, ó Pai.
Ó Deus, que o Senhor abençoe as igrejas, para que as igrejas cresçam, se desenvolvam, ó Deus, o pleno conhecimento da Tua vontade, de sabedoria, de discernimento, ó Pai. Tudo isso nos leva a discernir, ó Pai, realidades que muitos não conseguem ver. Mas quando nós lemos a Tua palavra, a sabedoria, o discernimento, faz com que, ó Pai, tenhamos ações que sejam úteis para alcançar objetivos excelentes, para alcançar resultados excelentes em relação à Tua obra, em relação ao Teu reino, em relação ao próprio ser humano, Senhor. Deus eterno, sabemos que além de toda essa necessidade material, ainda mais a necessidade espiritual. Por isso, ó Pai, traga um avivamento, Senhor, por Tua graça, no estado do Rio Grande do Sul. Ó Deus, que as igrejas não apenas invistam em algo material, mas invistam espiritualmente falando. Invistam em orações cristocêntricas, invistam no envio de missionários, invistam na plantação de novas igrejas, invistam, ó Pai, em otimizar, ó Deus, a obra que ali está, a obra que já foi começada há muitos anos, que ela venha se multiplicar, ela venha fortalecer, ela venha se, ó Deus, crescer mais e mais, para o louvor da Tua glória. Ó Deus, eu peço pela nossa igreja que o Senhor abençoe, para que cresçamos em espiritualidade, para que cresçamos no pleno conhecimento da Tua vontade, sabedoria e discernimento espiritual. E assim, ó Pai, isso será um grande antídoto contra as heresias, contra as falácias, contra os movimentos, contra todas as coisas que o inimigo usa para nos afastar de Cristo, para nos afastar do Senhor nosso Deus. Ó Pai, abençoa-nos, abençoa nossas famílias, abençoa nossa vida, para que possamos ter essas questões espirituais priorizadas, possamos ter orações perseverantes, possamos orar pelas pessoas que não conhecemos. Ó Deus, que assim seja, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé para louvar o Senhor. Amém? Temos uma última canção.